Bom dia, gente. As paz, bom sábado a todos. Bom ter todos nós aqui e os outros que vão estar chegando daqui a pouco e devem chegar. Vamos para a nossa reflexão de hoje, sem demorar? Vamos avançar? Nossa frase do dia para você refletir. A distinção de alguém é aparente em suas decisões. Eu vou repetir, porque é importante. A distinção de alguém é aparente em suas decisões. Olha, eu estava meditando e pensando sobre tudo que a gente já fala já há anos aqui, a gente já fala, já repete, volta. Se eu pudesse resumir as nossas reflexões numa palavra, seria um conselho, seria presta atenção em si mesmo, presta atenção em você. Ouça as coisas, ouça o que te chega e preste atenção em você. Você tem que ter uma ferramenta, um padrão para você aferir a sua vida. Por exemplo, como é que você sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado? Como é que se no seu relacionamento, no seu casamento, você está ok, ou está a menos, ou está demais? Como você sabe se no seu trabalho você está atendendo, né, ao que se espera de você, à demanda e tal? Então, olha o padrão, o referencial adotado, a gente chama isso na matemática de referencial adotado. Olha o referencial adotado e veja o quão longe, o quão perto você está do referencial adotado. Não da sua própria cabeça, não da sua própria mente, não da sua própria ideia. Todas as vezes que a gente leva para a vida, para os relacionamentos, para o trabalho, a nossa experiência e a nossa verdade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar impondo, forçando alguém a ser do jeito que a gente quer, como se a gente fosse o referencial adotado. Nós que somos cristãos, o referencial que a gente adota é a palavra de Deus. Então a esposa, ela sabe que tipo de esposa ela tem que ser, basta ela olhar o referencial adotado. O marido, ele sabe que tipo de marido tem que ser, basta olhar o referencial adotado. O patrão, ele sabe que tipo de patrão tem que ser, basta olhar a Bíblia. O funcionário, ele sabe que tipo de funcionário ele tem que ser, basta olhar a Bíblia. Enfim, o aluno, o professor, enfim, todas as suas áreas da vida, até na área da sua saúde, a palavra de Deus tem orientações para nós. Então, a gente precisa observar o referencial adotado. Passo 1. Depois que você olhou o referencial adotado, que é as escrituras, são as escrituras, você precisa olhar para si mesmo. Se você fizer isso, ninguém precisa ficar te chamando a atenção, ninguém precisa estar te cobrando, né? Você já reparou que a gente fica bravo quando pessoas cobram da gente? A gente fica chateado, irritado quando pessoas cobram da gente? E principalmente quando está errado, né? Mas a sensação que eu tenho é que a gente fica injuriado é porque a gente mesmo não olhou para a gente. A gente vai tocando, acordando, dormindo, trabalhando, levanta, deita, come, bebe, dorme, sai, vem, chega. A gente vai tocando a vida e não presta atenção na gente mesmo. E aí a gente vai atropelando coisa, é um caminhão sem freio descendo o morro, né? A gente vai atropelando todo mundo, vai impondo, empurrando nossa vida para todo mundo. Quem quiser que aguente, se quiser ficar fixe, se não quiser ficar, vai embora. Se gostar bem, se não gostar, amém. A gente vai nesse tipo de imposições. É desse jeito, se não serve para você, tá bom. Isso é uma imposição de uma realidade que não vai trazer alegria e felicidade naquilo que você se propõe. Então, primeira coisa, olhar para as escrituras. Segunda coisa, olhar para a gente mesmo. E aí, quando a gente faz esse lugar aí de olhar para a gente mesmo, ele diz assim, a distinção de alguém é aparente em suas decisões.
O que o autor está dizendo é que, conforme as decisões que você toma, ou conforme não, as decisões que você toma, elas vão falar sobre você. As decisões que você toma, elas dizem sobre quem você é. Que tipo de temperamento você tem? Que tipo de visão de mundo você tem? Que tipo de visão de relacionamento você quer ter? Que tipo de visão de relacionamento com Deus você quer ter? Então, as decisões que você está tomando, elas dizem sobre você. E é interessante que tem uma frase muito comum que a pessoa diz assim: o que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você diz. O que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você está dizendo. Porque a ideia é, a gente diz uma coisa com os lábios, mas e as decisões? E as ações? Elas estão demonstrando o que eu estou dizendo com os lábios? Ou elas estão contradizendo? Muitas vezes é isso que as pessoas não compreendem, porque elas estão falando uma coisa que elas acreditam naquela verdade. Mas como elas não se enxergam, não olham para si mesmas, elas não percebem que uma coisa é o que elas estão dizendo, outras coisas são outra coisa é o que elas estão fazendo. Né? Você diz, eu sou um bom funcionário, mas quando vai olhar para você, você não está dedicando-se como bom funcionário. Eu sou um bom marido, mas quando olha para você, você não se dedica como um bom marido. Eu sou uma boa esposa, mas quando olha para você, você não se dedica como uma boa esposa. Então, as suas ações são contraditórias à sua fala. E aí a pessoa vai acreditar no quê? E você sabe muito bem, a gente não pode acreditar no que os outros dizem, não é verdade? E por que a gente não pode acreditar no que as pessoas dizem? Porque as pessoas mentem. Todo mundo, as pessoas mentem. E elas mentem em duas situações. Ou mentem por descaramento mesmo, são maldosas, mentem porque gostam da mentira, amam a mentira, ou mentem por engano. Estão enganadas sobre si mesmas. Assumem compromissos, assumem propostas, assumem responsabilidades que depois não dão conta porque não entenderam o que demandava aquelas decisões que estão. Então não dá para confiar no que as pessoas dizem. Não dá para você confiar. O seu patrão disse, vou te dar um aumento no mês que vem. Não faz compra, não. Não aumenta suas compras, não. Espera o aumento chegar. Porque chega na frente e diz, não, realmente eu ia, mas eu esqueci, ou não deu esse mês, ou o que for que seja. Gente, não dá para confiar no que as pessoas dizem. A gente precisa estar olhando o que as pessoas fazem. A gente precisa estar olhando as decisões que as pessoas tomam. Porque as decisões que elas tomam falam sobre elas. As decisões que você toma todo dia falam sobre você. Nos seus relacionamentos, as decisões que você está tomando todo dia definem se você dá valor a esse relacionamento, esse casamento que for, namoro que for, ou se você não dá valor. A maneira como você está tratando a pessoa que está perto de você vai dizer se você ama ou não. Não é fazer declarações de amor verbalmente. É na vida, é na realidade, não na ideia. Né? O tipo de funcionário que você é que vai dizer se você é um bom funcionário ou não, o resultado que você traz. Então, se eu pudesse fechar a nossa reflexão de hoje, eu fecharia assim. Presta atenção no seu referencial adotado. Que tipo de funcionário você quer ser? Que tipo de esposa, de marido que você quer ser? De companheiro? Tem que estar a ver com as escrituras. As escrituras já está tudo lá. Está tudo lá, é só você ir buscar. E procurar agora ver se você precisa melhorar nisso ou não. E se você está deixando cair a qualidade da sua vida que você quer viver. Que aí você vai estar trazendo tristeza, infelicidade, angústia. E também vai estar vivendo nisso. Então,
Presta atenção no referencial, presta atenção em você, porque as suas decisões determinam que tipo de gente a gente é. As suas decisões determinam que tipo de gente você é. Que tipo de gente você é? Você é gente que vive o que diz? Ou gente que diz por romantismo, por ideia, mas na hora da prática você não dá conta? Que tipo de gente você é? Pense nisso, ajuste-se, compreenda-se a si mesmo e vai construir a sua vida melhor, que você tem condições de fazer isso. O Salmo 66, o verso 19 diz assim: entretanto, Deus me tem ouvido e tem atendido à voz da minha oração. Eu estou repetindo, eu sei, mas é porque esse texto é muito bonito. A convicção de que Deus está ouvindo as nossas orações ajuda demais. Ter essa certeza de que Deus está cuidando, Deus está ouvindo, é uma benção. Então, experimente, relacione-se com Deus. Fique perto de Deus, chegue mais perto de Deus. Experimente essa bênção, essa experiência de saber que Deus te escuta. Vai mudar muita coisa em você. Vamos orar então. Senhor, mais um sábado começando, mais um final de semana iniciando. Domingo está logo ali para te cultuar, prestar culto ao Senhor, que é o que todo homem deveria fazer, que é o dever de todo homem, de toda mulher, de toda criança, de todo ser vivo. Deveria e deve dar glórias ao Senhor, exaltar e cultuar o seu nome, e só o Senhor. Estamos aqui hoje ouvindo mais uma reflexão, uma meditação, e hoje fomos chamados a meditar sobre nós mesmos. Que tipo de gente a gente está sendo? Porque às vezes a gente está vivendo meio doidinho, batendo cabeça aqui, batendo cabeça colar, inconstante, oscilante, variante e destruindo coisas, destruindo esperanças, destruindo expectativas, enfim. Que o Senhor possa nos ajudar a olhar, ficar de olho no referencial que é a Bíblia. E em nós, nas nossas ações. Nas ações, não no que a gente diz. Para ver se a gente está mais perto do que a Bíblia diz ou mais longe do que a Bíblia diz e chegar mais pertinho. Porque a Bíblia nos ajuda a lidar bem com a vida e a viver em paz e em segurança. Cuide de nós nesse final de semana, aqueles que estão tristes, desanimados, que estão doentes, os que estão desenganados, os que estão em depressão, em ansiedade, os que estão aflitos, os que estão com preguiça mesmo, os que estão desatentos também, aqueles que estão deixando a água ir embora e não estão percebendo onde está o vazamento, aqueles que estão sendo levados pela maré para mais longe da praia, que o Senhor possa alertar, abençoar, mostrar, tratar, chamar, se Deus dá uma chamada sóbria, antes que seja tarde demais, antes que não dê nem para recuperar o que foi perdido, antes que o prejuízo seja irrecuperável. Cuide dos que estão fracos, se sentindo pequenos, impotentes, né? Humilhados. O Senhor tenha compaixão. E dá-nos energia, força vital, força espiritual, força do alto, para vencermos os desafios e comemorar cada desafio vencido pelo teu poder. Peço assim, em nome de Jesus, para todos nós. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e agora para sempre. Amém. A reflexão de hoje foi para você prestar atenção em você. Olhe para você um pouco mais. Se perceba. Te vejo segunda-feira. Graça e paz.